Quando falamos em vitória, o mundo imediatamente associa conquistas materiais, fama, riqueza ou poder. Mas a vitória que vem de Deus tem um sentido muito mais profundo. Ela se manifesta em paz quando todos esperavam desespero. Ela floresce em esperança quando a lógica apontava para a desistência. A vitória de Deus é muitas vezes silenciosa, mas transformadora. Ela é a capacidade de permanecer de pé mesmo após tempestades que poderiam ter destruído completamente. É o recomeço que brota das cinzas, a cura que nasce depois de um diagnóstico impossível, a restauração de um coração que já não acreditava mais no amor. Com Deus, a vitória não é apenas alcançar aquilo que pedimos, mas experimentar a plenitude da vida, mesmo quando o cenário externo não parece mudar. A maior vitória que Ele nos dá é a vitória interior, vencer o medo, a ansiedade, a solidão, a incredulidade. Todos nós travamos batalhas. Algumas são visíveis, problemas financeiros, dificuldades familiares, enfermidades. Outras são invisíveis, guerras mentais, traumas, culpas, inseguranças. A vida é um campo de luta constante. Entretanto, a diferença entre lutar sozinho e lutar com Deus é gigantesca. Sozinhos, nossas forças são limitadas. Cedo ou tarde, o peso parece maior do que suportamos. Mas quando caminhamos com o Senhor, recebemos uma força sobrenatural. Ele nos lembra que não precisamos vencer com as nossas mãos, mas com a presença dele ao nosso lado. Quantas histórias bíblicas confirmam essa verdade? Davi, o jovem pastor de ovelhas, venceu Golias não por ter armas poderosas, mas porque carregava dentro de si a fé em um Deus maior do que qualquer gigante. Gideão, com apenas 300 homens, derrotou exércitos numerosos porque a vitória não estava nos números, mas no poder de Deus. Esses relatos nos mostram que a batalha pode ser inevitável, mas com Deus, a derrota não é uma opção. A vitória de Deus não acontece de forma instantânea. Ela passa por processos que moldam, ensinam e fortalecem. Muitas vezes, antes da conquista, Deus permite que enfrentemos desertos. Esses desertos não são sinais de abandono, mas de preparação. É no deserto que aprendemos a confiar. É no silêncio de Deus que a nossa fé se aprofunda. É na demora da promessa que descobrimos que a vitória não está apenas no resultado, mas no relacionamento com o Senhor durante o caminho. Pense em José, vendido como escravo, acusado injustamente e preso por anos. Aos olhos humanos, sua vida parecia um fracasso. Mas em cada etapa dolorosa, Deus estava escrevendo uma história de vitória. Quando chegou o tempo, José não apenas venceu, mas foi elevado a governador do Egito. Assim também acontece conosco. A vitória pode até parecer demorada, mas ela vem no tempo certo, porque Deus nunca falha em cumprir o que prometeu. Muitos desanimam porque olham para circunstâncias e não conseguem enxergar saída. Mas a vitória não depende do que vemos, e sim do que Deus disse. Ele é fiel à sua palavra, e a fidelidade dele não está condicionada às nossas fraquezas. A promessa de Deus é firme como rocha. Se ele disse que estará conosco até o fim, isso é suficiente para que caminhemos em confiança. Ele nunca perdeu uma batalha. O Mar Vermelho se abriu, muralhas caíram em Jericó, fogo não consumiu os amigos de Daniel, leões não devoraram o profeta. Em todos os tempos, Deus sempre provou que a vitória é a marca de quem confia nele. O segredo é não desistir antes da hora. A vitória é certa, mas ela exige perseverança. É preciso crer mesmo quando nada faz sentido. Muitos acreditam que servir a Deus significa não enfrentar dificuldades. Essa é uma visão equivocada. A verdadeira vitória em Deus não é a ausência de problemas, mas a certeza de que nenhum problema será maior do que a sua presença. Jesus mesmo afirmou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Essa é a promessa que nos sustenta. Mesmo em meio às aflições, a vitória já foi conquistada em Cristo. Portanto, não se trata de escapar da luta, mas de entrar nela com a confiança de que o final já foi decretado: vitória. Olhe para trás. Quantas vezes você pensou que não suportaria? Quantas noites achou que a dor não passaria? Quantas lágrimas pareciam ser em vão? Mas, mesmo assim, você está aqui. Isso já é prova de vitória. Muitas vezes, não percebemos, mas a cada passo que damos sustentados pela fé, já estamos vencendo. Cada lágrima regada de oração é uma semente que floresce em vitória. Cada madrugada em que clamamos e não desistimos é um tijolo na construção do testemunho que Deus está preparando. E quando a vitória finalmente se manifesta diante dos nossos olhos, percebemos que todo o processo valeu a pena, porque ela se torna não apenas um presente para nós, mas um testemunho vivo para edificar a fé de muitos outros.
A vitória só é certa para quem confia de verdade. Muitas vezes, entregamos a Deus pela metade, mantendo ainda em nossas mãos o controle da situação. Mas a vitória só acontece quando há entrega total. Confiar em Deus não é fácil. Requer renúncia, fé além da lógica e paciência além do tempo. Mas é justamente nesse abandono do controle que encontramos a liberdade. Quem confia entende que, ainda que o caminho seja escuro, Deus já está lá na frente iluminando a chegada. Quem confia entende que, mesmo que os ventos soprem contra, o barco não afunda porque o Mestre está nele. Em Cristo, somos mais do que vencedores. Essa não é uma frase motivacional qualquer, mas uma verdade espiritual estabelecida. A vitória é parte da nossa identidade como filhos de Deus. Não importa o que venha contra você, palavras negativas, portas fechadas, críticas, invejas, perseguições. Nada pode roubar a vitória que Deus já decretou. Somos herdeiros de promessas, e herdar de Deus significa carregar em nossa vida a certeza de que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Quando Deus nos dá vitória, ela não é apenas para nós. Ela transborda. Assim como a vitória de José salvou não apenas sua vida, mas toda a sua família, a vitória que Deus coloca em nossas mãos também impacta quem está ao redor. Cada conquista, cada restauração, cada milagre é um testemunho que fortalece outras vidas. Por isso, quando Deus te levanta, Ele está levantando também aqueles que serão tocados pela sua história. Diante de tudo isso, podemos afirmar com convicção: com Deus a vitória é certa. Não porque somos fortes, não porque temos todas as respostas, mas porque Ele é fiel e nunca falha. A vida pode ser dura, mas o Deus que nos guia é maior do que todas as dificuldades. Ele abre caminhos no impossível, levanta os caídos, cura os feridos, sustenta os cansados e transforma derrotas aparentes em vitórias eternas. Portanto, não desista. Continue. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. A luta pode ser intensa, mas o final já foi escrito por Deus. Vitória certa.